Não apareceu. Tá no mudo, Ok, coloquem no mudo para não pronto. ficar o ruído. Vou então aqui ativar todo mundo. Bárbara, tu vai ativando o pessoal que está entrando, tá bom? Dando um aceite aí para as pessoas se Aceitando. conectarem. Beleza, então vamos lá, gente. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, que eu acho que mais do que tudo a gente precisa agradecer sempre ao Senhor por todos os momentos que a gente tem na vida, independente de qual seja, a gente precisa agradecer por dom da vida, pelo dom da existência, por esse momento que a gente está hoje tendo com vocês, que é de extrema importância para que a gente consiga iniciar um ciclo bacana e contínuo. Esse momento ele sempre é feito presencial no polo. Então, se a gente tivesse com atendimento presencial, ele ia ser feito no polo. Vocês iam ser comunicados, iam ser chamados, para que a gente pudesse fazer esse encontro com vocês e explanar todas as informações necessárias para que a gente consiga iniciar o semestre tranquilamente. Então, primeiro, quero agradecer a Deus por esse momento e quero parabenizar todos vocês por darem início à sua formação acadêmica. Eu acho que a primeira conquista é iniciar. E a partir desse momento você vai caminhando, né, um caminho árduo, um caminho difícil, um caminho que ele não é as 7 maravilhas do mundo, ele passa por algumas turbulências. Eu digo isso para você porque a vida acadêmica, ela não é flores. Você passa por dificuldades, e isso a gente é de fato. Eu estou na Unopar desde 2015, aqui em Fortaleza. O nosso polo da Unopar Fortaleza já vai fazer 8 anos de existência, ali naquela unidade que fica na Ildefonso Albano. Então a gente tem muito que comemorar, a gente tem muito que agradecer, isso por conta de vocês, alunos, que estão sempre acreditando e confiando no produto, né, e no ensino à distância. Que eu acredito que todos aqui que optaram pela modalidade 100% online é um público, é um momento onde você viu a necessidade de ingressar no mercado de trabalho, né, de procurar uma formação acadêmica, e o 100% online foi a melhor opção hoje no momento para que você consiga conquistar o seu sonho. Tá? E o 100% online, gente, é a realidade hoje do mercado. Muitas empresas hoje buscam profissionais que têm características de um aluno que estudou 100% online, que são características natas nesse aluno: responsabilidade, autonomia, controle, saber lidar com prazos, né, saber lidar com conflitos, e N características, N habilidades e competências que vocês vão adquirindo durante o período. Tá? E o aluno 100% online, ele precisa ser um aluno responsável. O seu AVA é a sua vida, é o que vai junto com você. Então, tudo que você precisa hoje de conteúdo, de informação, ele tem no seu AVA. Isso, o que acontece? Nós, como polo, fazemos um contato mais direto através desses grupos que são criados, como uma forma de passar um comunicado mais rápido, né, para aquele que está no WhatsApp com mais facilidade. Então, essa informação ela chega mais rápido para você. Mas o WhatsApp, ele não é, ou a reunião, ele não é uma fonte de informação que vocês vão ter o tempo todo, né? São momentos que vão ser criados, mas o básico mesmo e o direcional é o seu AVA. Então, o seu AVA tem tudo o que você precisa. Eu acredito que todos que estão aqui hoje já têm o login e senha, né, Bárbara, para acessar, e por algum momento já deve ter acessado o ambiente virtual. Isso. Né? Então já tem uma familiaridade, porque já entrou no sistema, né? Já acessou e viu alguma coisa. E aí surgiram, lógico, várias dúvidas, que isso é normal, é tranquilo para quem ingressa no primeiro semestre, para que isso aconteça. E vocês têm uma professora aí que vai acompanhar vocês durante um bom tempo, que é a Bárbara. Ela sempre vai estar aí acompanhando os grupos, então ela sempre vai estar repassando para a gente aqui da coordenação do polo, também para a secretaria, caso haja algum tipo de dificuldade. E eu acredito que também vocês já devem ter recebido um formulário de atendimento, que vocês podem solicitar também através desse formulário um contato da secretaria do polo, que hoje fica lá na Ildefonso Albano 1030, que é no Colégio Darwin, mas que no momento as meninas que são da secretaria, a Renale e a Darlane, que é que vocês vão se deparar bastante, elas estão fazendo home office. Né? Então, está sendo feito o atendimento pelo formulário, pelo telefone fixo que a gente conseguiu transferir a ligação para o celular contratado para elas, e também o e-mail, que também é uma ferramenta de contato.
Então, assim, gente, vários canais de comunicação são criados, porém, como repito novamente, o principal deles é o seu AVA. Então, se você não tiver nenhum tipo de acesso ou não encontrar nenhuma informação no seu AVA, solicito que você procure sempre alguém do Polo, através dos canais de atendimento, para poder então sanar essa dúvida de vocês, tá? E primeiro semestre, já vamos iniciando aí com todo o gás. O semestre começou no dia 10 de agosto, né? Para o aluno 100% online, as aulas, no caso o material, ele começou a ser disponibilizado mais próximo do sábado, que foi dia 15. Por quê? Porque o aluno 100% online, no sistema, a gente entende ele como um aluno do sábado, um aluno matutino do sábado. Ah, Magno, por que isso? Porque todas as atividades do aluno 100% online, elas sempre foram liberadas aos sábados. Conteúdo web, web aula, material, né? A questão de informação, tudo com a data do sábado, que é o momento que vocês teriam no polo. O aluno 100% online, ele não tem um contato semanal com o polo, ele só tem mesmo um contato mensal, que é para a realização de provas, né, que são as provas presenciais da disciplina. Então, vocês teriam, né, vocês têm este encontro uma vez por mês, que é para realizar a prova presencial da disciplina. Porém, devido à situação que nós estamos passando desde março de 2020, todo o nosso aluno 100% online está realizando essa prova no formato digital, que é o formato que você está inserido. Essa prova ela vai estar sendo feita em casa. Você mesmo vai fazer essa prova dentro do dia marcado e dentro da hora que você achar mais acessível ser realizado. E o aluno 100% online tem justamente essa autonomia de estudo. Todo o nosso material que é disponibilizado pelos professores lá na matriz, que eles gravam a aula que acontece, a aula é gravada ao vivo, e aí ele fica disponível para você assistir ela gravada no seu ambiente virtual do 100% online. Tá bom? Então essa aula vai ficar disponível para você assistir. Então, o 100% online ele tem essa autonomia de tempo, de duração, de dias para estudar. Você que faz todo um cronograma de estudos, seguindo o calendário, que são as datas das atividades que estão disponíveis. E aí, no primeiro momento, a Bárbara mencionou, Magno, o pessoal do primeiro semestre, eles precisam de um encontro para a gente fazer virtualmente, já que é possível, para a gente tirar algumas dúvidas e sanar alguns questionamentos. Então, Bárbara, veio o que pode ser feito em questão de dúvidas, o que é que você vai conseguir alimentar. Então, ela criou aí uma caixa de perguntas, né? Passou para vocês para que fossem colocados essas principais dúvidas que aparecem. Eu vou fazer o seguinte, então, gente. Eu vou pegar a caixa de perguntas que existe, vou responder uma por uma, tá? Para a gente poder entender, ter a resposta de cada pergunta que foi realizada dentro do cenário. E aí, depois que terminar as questões que eu tenho aqui, eu vou deixar aberto para a gente visualizar algumas tabelas, né, algumas informações dentro do AVA. Eu vou abrir o AVA de um aluno específico, um aluno teste, para a gente poder ver juntos como é dentro do ambiente virtual. E vou abrir para que vocês possam tirar as dúvidas se não tiver dentro desse questionário, tá bom? Então, vamos lá. A primeira dúvida que veio para a gente é a seguinte: qual o intervalo em que a teleaula será disponibilizada? Aqui diz, apenas no dia do vencimento ou durante o intervalo de dias? Cada disciplina possui um intervalo de visualização própria? Vamos lá, aqui se fala da teleaula. A teleaula, no caso, ela fica disponível para você sempre aos sábados, né? Como eu falei no início, a disciplina, no caso, ela é liberada sempre no sábado, porque é o que o sistema entende do aluno 100% online. Então, sempre aos sábados, aquela aula que aconteceu, que o professor mesmo da disciplina gravou, ele vai ficar disponível para você. Então, toda semana é disponibilizado uma teleaula para você assistir. Ou às vezes pode acontecer de já ser liberado duas para você assistir, ou até três naquele mesmo dia, que são teleaulas da disciplina e as outras aulas são complementos. Então pode existir que lá na teleaula 1, que foi a primeira agora que aconteceu da semana, por exemplo, em vez de aparecer só um vídeo, deve aparecer 2 ou 3 vídeos. Então, aquilo dali tudo é teleaula e complemento da aula.
justamente para você ter mais conteúdo. Como foi colocado, apenas no dia do vencimento é justamente o último dia, que é o sábado. A cada disciplina possui intervalo, é uma semana de cada uma, né? De cada aula que você vai ter. Então, quando terminar toda a grade da primeira disciplina, se for disponibilizado todas as aulas da primeira disciplina, vai começar a ser liberado da segunda. Porque como é que funciona o processo de avaliação? O aluno, ele estuda as 4 aulas da disciplina e depois é agendado a prova. Então, acho que vocês devem já ter visto no ambiente virtual que tem lá a prova presencial da primeira disciplina. Então, naquela data, é como se já fosse a primeira atividade, a primeira prova presencial que vocês iriam realizar. Então, sempre uma prova vai ser liberada depois que terminar a disciplina que você está estudando. Tá? Então, sempre são 4 encontros que tem virtuais da aula. O tutor sempre vai lançar 4 aulas para que você assista. Segunda pergunta. Aí, caso vocês tenham dúvida lá na frente, a gente pode repetir de novo. Caso não consiga assistir a teleaula no prazo estipulado, isso influencia na pontuação? Não, não vai influenciar se você não assistir naquela semana. A aula ela vai estar disponibilizada para você assistir durante todo o semestre. Se você não assistir a aula, é que você não vai ganhar pontuação de engajamento. Então, se você não conseguir dentro do prazo estipulado, que é o prazo que aparece lá, não tem problema. Ela vai ficar disponível o semestre todo. Então, a partir do momento que você assistir, a pontuação vai ser gerada para você. Então, a teleaula ela tem uma pontuação específica. Então, acho que lá no AVA vai aparecer qual é a pontuação da teleaula que você assistindo, vai gerar engajamento para você poder acumular pontuação dentro do ciclo. Outra pergunta, como funciona o fórum? Para cada disciplina, caros alunados, vocês vão ter um fórum de participação. Esse fórum, ele vale tanto engajamento por você ter participado, como também vale pontuação pelo tema abordado e o que você respondeu. O seu tutor, ele pode te dar até 1000 pontos dentro do fórum, né, pela resposta, né, pelo conhecimento que você adquiriu na hora de responder o fórum dele. Então, cada disciplina vai ter um fórum onde você acessa dentro do tempo, sempre lembrando, tudo tem prazo. Então, dentro do prazo do fórum, você acessa, vai dar uma lida no material e aí ele vai disponibilizar para que você responda. Então, você vai responder de acordo com o questionário que está sendo feito. Então, ele pode colocar N situações lá, 1 ou 2 tópicos para você responder, né? Por exemplo, vamos colocar aqui a administração. O que você entende sobre introdução da administração nas organizações? Exemplo. E aí você deu o seu ponto de vista, seu ponto crítico e deu uma citação de algum autor falando sobre a administração dentro da organização. Então aí uma pergunta, né? Um tópico que ele pode colocar. Então todos os alunos que fazem essa disciplina, de qualquer curso que faz essa disciplina, vai responder e vai ser avaliado por essa resposta. Então a resposta que você vai dar, ela pode valer até 1000 pontos de pontuação. E vale o engajamento também do AVA. Lá no final eu mostro a tela do AVA como funciona essa informação. As perguntas que os professores fazem na teleaula, como podemos responder? Como ela é uma gravação, né, que essa gravação ela vai para o aluno que é semipresencial, tá? O aluno semipresencial e o aluno 100% online, ele tem a mesma aula do professor, não tem diferenciação. O que diferencia é que o aluno semipresencial, ele teria um momento na sala de aula, né, com o tutor em sala e o professor lá na matriz. E aí existe um chat que pode ter esse contato, tirando essas dúvidas e mandando os questionamentos durante a teleaula. No aluno 100% online, você pode se reportar ao seu tutor, né? Você pode mandar para ele, o questionário da teleaula tal falou sobre isso, eu gostaria de responder. Aí você pode colocar a sua solicitação, caso o seu questionamento e a sua resposta. Isso vai valer algum tipo de pontuação? Não, não vai valer ponto se você mandar para o seu tutor a resposta que você viu, né? A resposta da pergunta na teleaula. Não vai ter nenhum tipo de pontuação. Então, para responder, é só você mandar para o seu tutor eletrônico lá em mensagens. Aí a gente pode explicar como você faz esse envio.
Tem uma disciplina que está com a data de teleaula dia 15/8, mas não foi disponibilizada a aula. Vou ser prejudicada por isso? Como funciona a pré-aula e a pós-aula? Como eu disse, a teleaula disponibilizada para o aluno 100% online, se você não puder assistir no dia que ela foi disponibilizada, você não será reprovado ou prejudicado. Você só precisa ter atenção de que para receber a pontuação, em algum momento durante o seu estudo, você precisa assistir a teleaula. E é importante que você assista a teleaula, porque é um conhecimento que você está adquirindo para poder, então, conseguir resolver as suas provas, né? E também as atividades. Nessa mesma pergunta, gente, foi colocado como funciona a pré e a pós-aula. Como é que é? É um processo. A pré-aula é justamente o conteúdo web que você lê na plataforma e também o livro que você tem no formato digital. Que quando você baixa o livro, ele é dividido em 4 unidades. E essas 4 unidades são justamente as 4 teleaulas que são disponibilizadas para o nosso aluno. E cada unidade é o que cada conteúdo que o professor vai abordar na teleaula. Então, quando você faz a pré-aula, o que é que significa? Durante a semana, você lê o conteúdo do livro digital da primeira unidade, que é a unidade 1, lê o conteúdo web que tem disponível no teu ambiente virtual também, que é onde você vai ter 4 séries da unidade 1 e você vai ler esse conteúdo virtual também, que é a pré-aula, e responde a atividade diagnóstica, que a atividade diagnóstica é justamente para identificar o seu gap de aprendizagem. Eu estudei o livro e estudei o conteúdo web. Deixa eu ver como é que eu estou nesse conteúdo sem ter assistido a teleaula ainda, que é a explicação do tutor. Eu respondo, do professor, perdão. Eu respondo a pré-aula, que é justamente aí o atividade diagnóstico. Beleza, fiz lá, eu ganho pontuação por responder? Não, eu ganho engajamento por ter ido responder a questão. Aí vai o engajamento, vai para o seu AVA. E aí o que acontece? O que é após aula? É justamente depois que você faz toda a pré-aula, assiste o vídeo da teleaula que você tem disponível na semana e você vai para responder após aula, que é a atividade de aprendizagem. Que aí na atividade de aprendizagem você vai colocar em prática o que você estudou no livro, na web aula, o que você viu na pré-aula, que é na atividade diagnóstica, e o que você viu na teleaula. E aí isso aí é contínuo. Né? Você vai estudando durante a semana para que você consiga adquirir todo o conhecimento necessário para poder resolver as questões. Magno, eu não tenho como estudar todos os dias, é por isso que eu escolhi o 100% online, né? Que eu não tenho muito tempo. Mas isso não requer que você precise estar todos os dias na plataforma estudando. Tá? Você não precisa acessar todos os dias. Você pode separar uma vez na semana, por exemplo, eu consigo estudar na segunda-feira, que é mais tranquilo. Então, a segunda-feira você separa um horário e um local e um espaço para que você consiga estudar todo o conteúdo que você precisa daquela semana e deixar tudo em dias. E após a liberação da teleaula, você assistir. E aí isso vai conforme as semanas. Cada semana você vai ter atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4. Cada uma representa uma teleaula que você vai assistir naquela semana. Lá no final eu posso mostrar na tela, né, no AVA, como é que isso funciona também. Então, a pré-aula é a avaliação diagnóstico, junto com o livro e a web aula, e a pós-aula é justamente depois que você assiste a teleaula, você responde a atividade de aprendizagem. E se vocês repararam, a atividade de aprendizagem e a atividade diagnóstica, elas têm um prazo aí bem grande, que é quase até o final do semestre, se não me falha a memória. Acho que até o final do semestre a atividade fica disponível para ser feita, da disciplina, né, que você está estudando. Outro questionamento. Se, por exemplo, a teleaula 2 de uma disciplina, que é no dia 22 de agosto, que no caso seria já agora, então, por que a atividade diagnóstica dessa mesma disciplina é para o dia 5 de dezembro, sendo que ela é uma atividade pré-aula? Isso, exatamente. Ela fica disponível durante todo o curso para ser feito. Então, existe a possibilidade de você não responder agora essa atividade e você responder depois. Eu tenho alunos que
fazem as suas atividades, fazem as suas provas só com o conteúdo da teleaula. Entendeu? Assistindo só a teleaula, ele diz, não, só a teleaula eu já consigo adquirir todo o conhecimento que eu tenho e consigo fazer a minha prova. Só que aí eu deixo claro, se você fizer só a teleaula, você vai perder o engajamento da atividade diagnóstica e da atividade de aprendizagem, que vai ajudar você na pontuação para passar no final do semestre. Então, por isso que ela fica disponível o semestre todo. Porque às vezes pode ser que você tenha esquecido, não lembrou de fazer essa atividade, tem uma pontuação lá, é 100 pontos, por exemplo, que estava faltando dessa disciplina, aí essa atividade pode te ajudar a você ser aprovado na disciplina por pontuação, né? Na disciplina de metodologia, na primeira aula tem uma atividade para ser respondida pelo chat atividade. Aonde é isso? Esse chat atividade é justamente para o aluno do semipresencial, né, que tem a disponibilidade dentro do ambiente virtual. Se apareceu para você responder pelo chat, a gente tem que verificar o que é esse erro aí, porque não é para aparecer, tá bom? Provavelmente sua matrícula ela poderia estar no semipresencial ainda e depois foi mudado para o 100% online. Então precisa ver se ainda aparece essa informação, porque o 100% online ele não tem chat atividade. Como eu falei lá na questão anterior, você pode mandar os questionamentos para o seu tutor eletrônico através de mensagens. E aí ele tem 24 horas para poder te responder, tá bom? Como podemos ganhar pontos nos fóruns? É como eu respondi lá em cima. O fórum, ele tem a participação que você faz, que é engajamento, e aí eu não estou de cabeça lembrando qual é a pontuação do fórum de engajamento, mas se eu não me engano, eu acho que é 200 pontos de engajamento. E de pontuação, se você responder e for conforme as orientações do professor, você recebe aí até 1.000 pontos, né, pela atividade, tá? Explica sobre o portfólio, produção textual. Bom, o portfólio, gente, é uma atividade interdisciplinar. Ele é um trabalho acadêmico que substitui, durante todos os semestres, o TCC, que no qual, em alguns cursos, era realizado. Que na Unopar, hoje, a gente não trabalha com TCC. Né? O TCC ele só tem em cursos específicos que são exigidos pelo MEC. Então, por exemplo, curso de administração não tem TCC, os cursos tecnólogos também nenhum tem TCC para ser realizado, todos são atividade de portfólio, que é atividade interdisciplinar. Então, o portfólio ele é uma produção textual que você vai fazer em cima de todas as disciplinas que você tem no semestre, você vai elaborar um texto, um trabalho em cima de uma situação problema que está sendo colocado para você atuar. Sempre eles colocam você como um gestor. Você é o gestor de uma empresa, você é o gestor desse setor, você é o gestor daquela área. Então ele vai te dar situações onde você vai utilizar cada disciplina dentro desse trabalho. E aí você vai construir esse trabalho, né, acadêmico, seguindo as normas da BNT, capa contra capa, sumário, tudo bem direitinho. E esse trabalho é enviado para o seu tutor da disciplina e ele faz as orientações e correções necessárias para que você possa enviar. Se tiver algum erro ou faltando algum tipo de conteúdo, ele te notifica essa informação e você consegue enviar novamente, tá? Em relação ao portfólio e também a todas as outras atividades que a gente está respondendo aqui, existe um canal que nós temos, que não sei se vocês já fazem acesso, que é o canal Clique Vem Conectar, que nós fizemos aí para colocar algumas informações sobre os procedimentos da Unopar. E aí, a partir de segunda-feira, nós vamos começar a alimentar vídeos mais curtos, de 1 ou 2 minutos, explicando cada plataforma que tem no seu ambiente virtual. E uma delas vai ser também o fórum. Tá, o fórum não, perdão, o portfólio, que aí fala sobre a produção textual. Mas qual é a ideia do portfólio? Você precisa baixar o material do portfólio lá em atividade interdisciplinar. O primeiro passo é você ler. Para você entender como vai ser feito o portfólio, você precisa ler ele e separar todas as questões que estão sendo solicitadas. O que é que eu preciso fazer? O que é que tem que ser feito nesse portfólio? E aí você, então, juntar todas as informações. Se tiver alguma dúvida, não hesitem em perguntar para o seu tutor,
mandem a mensagem: olha, em determinado ponto aqui do meu portfólio, eu tive uma dúvida na disciplina de metodologia científica, ou então eu tive na dúvida na disciplina de gestão de pessoas, como eu vou aplicar isso dentro do meu portfólio. Então você manda para ele e ele vai te dar uma orientação melhor. O que é que nós do Polo fazemos com os alunos do 100% online? Nós podemos realizar também com os alunos plantão. O que a gente chama de plantão? É um plantão tira dúvidas, né? Que aí esse plantão ele era realizado presencial no Polo, quando era marcado, mas durante esse período a gente pode fazer ele digital, nesse mesmo formato que a gente está aqui. Vocês mandam, né, mandam a informação de solicitação de um plantão para tirar dúvidas sobre o portfólio, como por exemplo, que a sua dúvida pode ser de outro aluno, pode ser de outro aluno também, e aí a gente junta todas as dúvidas que tem e vê um tutor que nós temos na nossa casa, tutor presencial, para poder te acompanhar nesse encontro para tirar suas dúvidas sobre o portfólio, né? E te ajudar na compreensão do trabalho. E aí toda a produção ela fica por sua conta, porque é você que vai produzir o trabalho, né? Podemos, no caso, orientar como pode ser feito. Mas uma coisa é certa, se você lê o seu portfólio bem detalhado, você vai conseguir fazer o trabalho tranquilamente, pois ele não é muito difícil, ele é bem autodidático. Ele vai dizer o que você precisa fazer e colocar dentro do trabalho. E aí, como todo trabalho acadêmico deve ser feito, você precisa criar uma capa, uma contracapa, e no site da Unopar, dentro da biblioteca digital, que vocês têm acesso, né, um acervo imenso de livros digitais, você pode baixar um modelo para fazer esse portfólio, tá bom? E o portfólio ele vale uma pontuação bem alta, né, para engajamento e também para pontuação. E aí a gente pode, em outro momento, falar só sobre o portfólio, porque ele é bem amplo. Então não daria para falar que a gente passaria aqui bastante tempo falando só sobre o portfólio. Sobre os estágios da licenciatura, como vai funcionar? Eu acredito que o primeiro semestre ainda não tem estágio de licenciatura. Provavelmente, primeiro semestre, quem está nas licenciaturas, aqui no caso pedagogia, educação física, serviço social, no caso é bacharelado, no momento não está aqui, mas o estágio ele é basicamente muito lá na frente, né? Lá no quarto, quinto semestre. Então, acho que não cabe esse momento agora de falar sobre estágio, porque não tem como ser passado nenhuma informação. Se fosse um semestre que está sendo feito, né, está sendo aplicada a disciplina de estágio, você faria esse estágio no formato adaptado. Porque como os campos não estão sendo liberados, a gente não tem como fazer o estágio dentro do campo. Então, a Unopar conseguiu aí uma liberação que fosse feito de um formato adaptado. Então, seria uma informação que você teria mais a fundo sobre isso. Porque na linha do tempo das disciplinas elas não ficam em ordem. A gente sempre pediu para ser feita essa correção, gente. Exemplo, tudo atividade 1, teleaula 1, aí pula para a sequência 2, depois vem a atividade diagnóstica na sequência 1. Quando você coloca lá no AVA, ele aparece tudo misturado na linha do tempo, né? E sempre eu peço para o aluno, quando a gente estava tendo o atendimento presencial, na hora da explicação do AVA, que você selecione a atividade que você quer ver, porque fica mais fácil de compreensão. Então, você seleciona, por exemplo, eu quero ver apenas web aula. Então eu desmarco tudo e deixo só web aula, porque aí eu só tenho acesso à web aula. E assim eu consigo visualizar se eu já fiz tudo, né, do que mostrar todo aquele formato que aparece. Então a gente já pediu para que eles dessem uma organizada nessa informação, mas aí sempre a gente tem orientação para que você utilize o formato de pesquisa, deixar somente o que você quer visualizar. E aí eu dou essa dica porque é mais fácil de você ter o controle do que você já fez ou o que você falta fazer, tá bom? Qual o processo passo a passo para solicitar a carteirinha de estudante? Eu acho que a Bárbara já deve ter enviado dentro do grupo um panfleto, né, no caso, um comunicado, né, Bárbara, que é onde você solicita a carteira de estudante, não é isso? Já enviei. Pronto, aí nesse comunicado, gente, é a EAEB que é responsável pela elaboração das carteiras de estudante. O que é que nós, Polo, fazemos nesse primeiro momento? É se você vai precisar de uma declaração de matrícula, que para poder fazer a carteirinha, você precisa estar matriculado. Então, você pede isso no formulário, né, que tem um link que a Bárbara deve ter enviado, que você quer a solicitação da carteirinha, que é a declaração de matrícula. A gente cria, né, elabora, solicita e envia para você ou no e-mail
ou através de outro canal, WhatsApp, como for possível. Manda para você poder encaminhar para eles, porque eles vão te pedir essa declaração para que a carteirinha seja realizada. E aí entra no processo de fabricação, você paga o boleto, faz a confirmação no polo, eles confirmam a carteirinha e depois vai ser realizada a entrega. Hoje, quem está fazendo a entrega das carteirinhas que estão sendo feitas é a própria EAEB. Então, eles têm um local onde o aluno vai lá, depois que é feita a carteira, né, eles comunicam, a sua carteira já está disponível. Você vai lá e pega a carteirinha de estudante. E pelo que eu sei, é a carteirinha de quem teve, né, de 2019, que ainda foi, né, está sendo válida ainda até o dia 31 agora de agosto, né, até o finalzinho de agosto, e depois só vai valer as carteirinhas novas, que é de 2020. Então, quem não fez ainda e quer utilizar a carteirinha de estudante, né, para alguma outra situação, eu peço aí que já procure o quanto antes a EAEB e também procurem a secretaria através do formulário para pedir a declaração de matrícula. Bárbara, foram essas perguntas que surgiram aqui, né? Eu achei até que foi poucas pela quantidade de informação que tem no Rava, né, do aluno. Mas foram essas que foram colocadas na caixinha, né? E aí eu abro aqui, né, para a gente poder continuar. Vocês podem, quem tiver outro tipo de dúvida, levanta a mãozinha aqui, tem uma informação aqui de levante a mão se você tiver uma dúvida, aí fica mais fácil que a gente vai falando de um por um. E aí eu deixo aberto agora, Bárbara, para tirar a dúvida. Teobaldo, ele levantou aqui a mão. Pode falar, Teobaldo. Pode ligar o teu áudio e falar. Boa noite. Oi, boa noite. A minha dúvida é a seguinte: eu assisti uma teleaula, fiz a minha avaliação virtual e senti que na teleaula não foi explicado um conteúdo da avaliação virtual. Eu encontrei esse conteúdo no livro, certo? Sim. Só que ele ainda assim é insuficiente no meu ponto de vista, para responder a questão. Então, eu senti falta de um fórum para aula, entendeu? Para poder tirar essa dúvida antes de passar para um ponto seguinte sem ter a compreensão dele. Como é que eu faço para resolver esse problema pontual? E eu queria dizer assim, eu tinha muitas dúvidas com relação ao trabalho de produção individual, mas você foi muito esclarecedor. Obrigado. Viu? Ah, que bom, obrigado. Deixa eu responder. Esse questionamento, ele realmente é bem pontual, tá? O que você pode fazer é o quê? Como eu informei, o seu tutor, ele tem extremo conhecimento de todo o conteúdo que está sendo aplicado na disciplina. Você não tem contato diretamente com o professor, né, da disciplina, porque ele ministra a aula e libera para todo mundo. Mas o tutor eletrônico, ele tá justamente para sanar esse tipo de questionamento. Então, se você tem a dúvida da disciplina, o conteúdo não foi abordado, você pode mandar uma mensagem para o seu tutor eletrônico e informar, olha, determinado conteúdo não foi abordado falando sobre tal assunto. Você pode me ajudar encaminhando um material que fale sobre isso ou localizar dentro do material que eu estou estudando onde se encontra essa informação que tem na minha atividade. E aí tem uma outra situação, Teobaldo. Também você pode ver que pode ser que o questionário que está sendo aplicado tenha só mudado o sujeito, né? Ele está vindo com um outro sentido, mas que ele está no teu material. Então, é bom que você veja. Você disse que viu o livro, né? Viu o conteúdo do livro. Você conseguiu ver toda a unidade daquele livro para responder à disciplina já? Ou ainda está na metade ou não concluiu tudo? Eu já concluí, mas como se trata de raciocínio lógico-matemático, a questão do sujeito não interfere. Assim, é Que óbvio que vai disciplina é? mudar. É raciocínio lógico-matemático. Qual é o teu curso? Avaliação do O teu curso, ciências, Teobaldo? ciências econômicas. Ah, Ciências Econômicas. Então, essa foi a primeira disciplina que foi liberada, não é isso? Para você? Foi a primeira disciplina. Eu já estou na segunda teleaula, certo? Certo. Na verdade, eu entendi que tem alguns vídeos que ficam disponíveis que são do semestre passado, não é isso? Que é de Aí, complementação. exato. Aí eu já assisti o vídeo da segunda teleaula e fiz a avaliação, né? E senti esse Essa problema, específico. Não deixe passar. Mande para o seu tutor, por favor. Elabore o questionamento que você quer fazer para ele e em mensagens lá no teu ambiente virtual você pode selecionar o e-mail do seu tutor. E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para te explicar já, tá bom? E aí já fica mais fácil o entendimento direto.
Deixa eu só abrir aqui área do aluno, que aí vou te mostrar onde você manda a mensagem, que aí fica até mais fácil também. Aí você manda para ele o questionamento que você quer realizar em relação ao conteúdo, que aí ele vai te responder em até 24 horas, né, que é o prazo que ele tem. Você sempre coloca em caixa alta, né, para prioridade, para que ele receba a tua solicitação. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, gente. Deixa eu só abrir aqui. E se vocês estiverem já vendo, vocês só me comunicam que tá vendo, tá, Teobaldo? Se der certo aí. Pronto, já tá aparecendo, Magno. Tá Aparecendo, né? aparecendo. Uhum. Tá, então vamos lá. Eu vou entrar aqui na área do aluno pra gente... Esse aluno que eu vou entrar aqui... Eita. É um aluno que está com o semestre bem adiantado, mas as funções que tem no sistema é a mesma, tá? Não muda. Pronto, consegui. Aí aqui quando você acessa, você vai na disciplina, né? Para que no caso é administração. Então você pegou aquela primeira disciplina para falar sobre a situação, aí você vai vir aqui, ó, mensagem para o tutor. E aí você vai justamente mostrar a ele qual é o conteúdo e qual é o material que você no qual não localizou. Gente, é porque realmente ele trava um pouquinho por conta da utilização do Teams, tá? E aí ele tá puxando aqui. Você vai em mensagem, ele vai abrir o sistema para que você consiga encaminhar para o seu tutor o teu questionamento do curso. E aí toda vez que você tiver esse tipo de dificuldade para encontrar ou então não viu dentro do material determinada situação, você deve passar para o seu tutor eletrônico para ele sanar essa dúvida com você. Vou ver aqui, tutor regular. Pronto. Agora que abriu. Ó, ele já deixa selecionado, tá? Ó, o tutor. Eu faço só aqui colocar, por exemplo, prioridade alta, coloco o assunto, dúvidas, por exemplo, aqui se você quiser mandar para alguma outra, para o teu e-mail, que você vai enviar esse comunicado, e aqui você vai sanar, então, a sua dúvida encaminhando para o seu tutor. Tranquilo? Tranquilo, eu entendi sim. Ah, que bom. Bom, gente, tem mais alguém? Outra pessoa que tem alguma outra dúvida, pode tirar o áudio aí. É porque eu tô sem... Como eu tô compartilhando a tela, eu não consigo ver. Deixa eu tirar aqui a tela. A Rosilene, parece. Ah, é... ela vai falar? Aqui tem a mãozinha da Rosilene. Tá ligado? Quem que tá ligado? Boa noite. Eu faço Boa segunda noite. licenciatura e eu tenho um estágio desde o primeiro semestre. São 3 semestres e aí a gente tem estágio desde o primeiro semestre. Como fica pra gente? Pronto, muito bem. Obrigado por você então ter informado que é da segunda licenciatura, que é aquele que termina em 1 ano e meio, não é isso? São 3 semestres, né, Rosilene? Exato. Então, o que é que vai acontecer? O campo que você vai atuar hoje no mercado, né, no caso, o campo ele não deve estar liberado. Se tiver liberado para que você possa realizar o estágio presencialmente, bom, é só você entrar no trâmite do estágio. Aí, qual é o trâmite? Você vai pegar os dados da empresa, vai enviar para a secretaria do polo para que seja feito o cadastro da empresa, seja liberado o termo de compromisso. O termo de compromisso é justamente o aceite que foi dado para que você possa realizar o estágio em campo. E aí você inicia, depois desse termo assinado, você inicia o seu estágio. Isso se o campo estiver liberado. E aí o estágio, ele precisa ser explicado de uma forma sozinha, somente do estágio. Eu estou falando aqui mais por cima, tá? Só para você entender o que é que precisa ser feito. Se o campo não tiver liberado para ser atuado, porque acredito que na parte pedagógica ainda não está liberado nenhuma escola, né? Mas se você tiver, bom, a gente pode fazer isso, você pode realizar o estágio adaptado. O estágio adaptado é um trabalho que você faz com todas as competências de um estágio regular, que aí ele vai te pedir que você faça todo esse trabalho acadêmico e seja enviado no formato digital também. Essas orientações do estágio adaptado, elas vão ser liberadas a partir do dia 24 do 8, dentro do ambiente virtual. Tem a disciplina de estágio obrigatório, dentro dele vai aparecer lá, modelo adaptativo Covid-19, relatório de estágio. Aí você vai abrir esse relatório,
Você vai ler como funciona, o que é que eles estão pedindo. E lógico, se numa hora da leitura você tiver dúvidas, você pode procurar a secretaria, né, para que possa te explicar, até mesmo por telefone, se for possível, um contato direto só com você, explicando como funciona o estágio. Mas provavelmente, Rosilene, você vai fazer ele adaptado, né? Certo. Que é um trabalho que aí é um trabalho um pouco mais elaborado, entendeu? Não é um TCC, mas é um trabalho bem mais elaborado em relação ao estágio, porque você vai colocar a prática como se você estivesse realizando a prática em campo, mas em forma mesmo de conteúdo. E aí tem toda a resolução que libera que isso possa ser feito, é reconhecido, tem um trâmite legal que foi liberado para que a Unopar pudesse realizar nesse processo, mas nada impede, se o campo tiver liberado, você fazer ele presencial. Ok. Tá bom? Aí vamos ter o contato depois mais próximo, tá bom? Para falar sobre o estágio, que é importante. Boa noite. Boa noite. É o João Vitor? Isso, João. eu não sei exatamente como é que levanta a mão, então se eu Não, estiver tudo bem. pulando em cima de alguma pessoa, você me avisa. Vai lá, Mas pode falar. queria saber sobre o canal Conecta, não é nenhuma dúvida em particular, não. Só que você comentasse sobre. Excelente. Excelente. Canal Conecta, gente, é um canal de empregabilidade. Ele é excelente para você que quer ingressar no mercado já com estágio, tá? Não vou dizer que você já conectando já consegue um estágio, não. Mas ele é um portal de empregabilidade. Porque você pode acessar o canal Conecta, ele é totalmente gratuito, tá? Você acessa o canal Conecta com o seu mesmo usuário e senha. Nele, você cadastra todo o seu currículo. Ele já te deixa pronto, já elabora um currículo todinho pronto para você depois que você tiver inserido as informações. Você pode fazer no canal Conecta, João, né, e todos, o seu perfil profissional, qual é a área que você pode atuar, né, qual é que se identifica mais com o seu perfil que você elaborou. Você pode encontrar as empresas que têm convênio, né, com a Unopar, que fazem a divulgação de vagas. Lá você vai ser notificado de vaga de estágio, de vaga de CLT, né, oportunidade de trabalho dentro do mercado. E aí você precisa colocar o local que você quer ser chamado. Se você quer abranger para um local um pouco mais longe, vou chutar aqui, por exemplo, Horizonte, ou então, eu quero ver se eu consigo algo em Sobral, alguma coisa assim, você pode colocar o distanciamento. Mas se você quiser somente na área de Fortaleza, área metropolitana, você também pode marcar lá. Então, esse canal Conecta é um benefício incrível para que você, aluno, possa conseguir melhoria no seu currículo, entendeu? Então, eu oriento e peço que cada um de vocês façam o currículo de vocês no canal Conecta, mesmo que você já esteja trabalhando, mas sempre é bom saber como é que você está no mercado de trabalho. Se hoje, por exemplo, eu não estivesse trabalhando, se eu tivesse que encontrar uma oportunidade no trabalho, como é que está o meu perfil para o mercado de trabalho? O que é que o que é que eles procuram mais? Então, o canal Conecta, ele vai te dar essa oportunidade de você se conhecer mais e também ver as oportunidades, Vitor. Então, aconselho que faça o cadastro, que acesse lá e conheça um pouco mais sobre o canal Conecta dentro da plataforma, canalconecta.com.br. Obrigado. Tudo bem, obrigado você, rapaz. Alguém mais? Eu vi que algumas pessoas saíram, acho que todo mundo já tirou suas dúvidas, né, e foram saindo. Acho que o Teobaldo vai, Teobaldo, pode falar. Eu Boa vou aproveitar, noite. eu vou aproveitar o tempo para tirar mais uma dúvida, tudo bem? Tudo bem, aí depois a próxima que falou aqui já inicia. Pode Pronto. falar, Teobaldo. É sobre os cursos livres, certo? Eu tenho uma quantidade de cursos livres para fazer dentro da minha carga horária, que seria obrigatório. Só que, assim, existe uma orientação, quais cursos eu devo fazer, em que semestre eu devo fazer cada curso livre desse, ou eu posso já de início fazer alguns cursos e depois ver se eles se encaixam ou não no meu perfil? Outra pergunta muito pertinente e importante, os ACOs, muito bem colocado. O que é que significa o ACO? É justamente esses cursos livres que você falou agora. O ACO, gente, é atividade complementar obrigatória. Todos os cursos, qualquer graduação, existe atividade extracurriculares. E aí alguns cantos chamam de horas hack, chamam de atividade extra, né? Aqui a gente chama de ACO, que é atividade complementar obrigatória. Então, Teobaldo e também os outros os cursos da Unopar, os cursos livres que estão disponíveis lá, eles são cursos variados para vários cursos, né? Então, é de extrema importância que todo curso que você for fazer para complementar a sua carga horária seja voltado para o seu curso.
Por exemplo, tudo que for para ciências econômicas, tudo voltado para a disciplina de ciências econômicas, você vê que tem uma ligação com o curso que você está realizando, você pode fazer. Ele pode ser no formato gratuito, pode ser no formato pago, no formato presencial, virtual, ou um encontro que você fez, uma participação de uma assembleia, uma participação de um congresso, tudo que for voltado para o teu curso, que você possa ter uma certificação de participação ou de realização de curso, e essa certificação ela tenha reconhecimento da empresa como CNPJ, assinatura, conteúdo programático, você pode apresentar esse certificado na Secretaria do Polo, através de e-mail, no caso, enviando o certificado para que a gente possa encaminhar para lá e eles fazerem a validação desse curso livre. E aí, todos os cursos que você vê que são voltados para ciências econômicas ou para administração ou para qualquer outro curso, você pode realizar. Aí a pergunta que você fez, tem a indicação para o aluno fazer? A gente não faz a indicação do curso, porque o aluno ele vai ver dentro dos cursos livres, se for feito diretamente pela Unopar, lá os cursos que são pagos, né? Os cursos livres eles são pagos dentro da plataforma. Se você for escolher um curso da Unopar, você pode escolher um curso aí de R$ 30, de 25, de 50, tem curso até de 200, que vale uma carga horária muito alta. E aí você escolhe lá no ambiente virtual, cursoslivresead.com.br. Lá ele já vai te explicar para qual área esse curso ele é voltado. Exemplo, vou fazer mais fácil aqui. Eu vou abrir o site dos cursos livres, aproveitando essa tua pergunta, e mostrar como é que aparece para você, tá? E aí você vai justamente, né, pode ser a dúvida também de outros alunos quando forem fazer. E aí, qual é o prazo para fazer esse curso? Você tem até o último semestre para entregar. O que você não pode deixar é para o último dia de aula do seu semestre. Por exemplo, eu estou terminando meu semestre amanhã. Eu não fiz nenhum curso ainda. Vou fazer tudo amanhã no último dia. Não vai dar tempo e você não vai conseguir colar grau. Eu falo isso porque já teve aluno da gente que não conseguiu colar grau por conta de 1 hora de atividade de extracurricular. E essas atividades você pode fazer durante o ciclo todo do seu curso. Se o seu curso tem 4 anos, são 4 anos que você tem para fazer aquela carga horária. Se o curso é de 2 anos, você tem 2 anos para poder concluir. Só não pode ter cursos antes da sua matrícula na instituição. Então, se você se matriculou hoje, se você fez um curso no mês passado, a gente não tem como aceitar, porque você não era aluno. Então, a partir do momento que você é aluno, você já consegue enviar a sua carga horária. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá vendo. Pronto. Então, eu vou escolher aqui um curso aleatório. Por exemplo, esse daqui. Não, esse aqui está muito... Educação Inclusiva, pronto. Eu escolhi o curso de Educação Inclusiva, que é um curso pago na plataforma. E aqui eu tenho sobre o curso, né? Qual é a grade dele, também os conteúdos que vão ser abordados dentro do curso. Aqui ele me dá o valor, qual é a duração do dia, qual é a carga horária que o curso tem e qual é a carga horária que ele vai valer. É 20 horas de ACO, 20 horas de atividade complementar obrigatória. Por que aqui ele sempre diz a carga horária que vai aceitar? Porque o máximo que a Unopar aceita desses cursos aqui de extensão são 40 horas. Então, se você me entregar um curso de 100 horas que você fez em qualquer outra instituição ou na Unopar, a gente só tem como aceitar 40 horas daquela carga horária. Então, quando você for realizar o curso, você precisa só ter atenção nessa carga horária completa. E aqui, ó, ACO, ele vai dizer, para cômputo de ACO, esse curso livre possui uma carga horária limite de 20 horas. E aqui, ó, ele me elenca todos os cursos que podem fazer esse daqui que eu coloquei, né, ação inclusiva, que vai ser aceito, se você fizer. Entendeu? Então, se eu fizer esse curso, for aprovado na avaliação virtual, né, que ele tem avaliação virtual para aprovação, eu posso, então, utilizar ele como um ACO. E aí, até o final do semestre, você precisa complementar essa carga horária de ACO que foi lhe dada. E aí, se for 90 horas, se for 80, se for 120, então varia muito de curso. Respondido? Sim, tá respondido, sim. Muito obrigado, hein? É isso, obrigado, você também. Aí tinha outra pessoa que estava falando, que ia falar. Quem seria? Boa noite. Boa noite, quem é? Jéssica. Oi, Jéssica, diga lá.
Eu fiquei um pouco perdida em relação aos livros, né? Como que eu conseguiria achar o livro voltado para o assunto que eu estou estudando? Porque quando eu entrei, fiquei um pouco perdida, ficou um pouco aleatório a escolha dos livros. No caso, a Eu não escolha da consegui disciplina. entender. Isso, exatamente. Pronto. Dentro de cada disciplina que você acessar, vai ter uma aba chamada leitura. E nessa leitura, você pode baixar o livro dentro da biblioteca digital. Você conseguiu chegar à biblioteca digital? Já ou não? Sim, consegui, Conseguiu? mas aí nessa parte dessa parte que você me falou agora de leitura, eu ainda não tinha essa informação. Então ficou tipo aleatório, eu não sabia como chegar ao assunto do que eu estava estudando para me ajudar, né? Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a tela de novo e vou te mostrar como é que você vai visualizar dentro da disciplina, tá bom? Ó, Ok, vou mostrar aqui. agradeço. Tudo bem. Se vocês estiverem visualizando a minha tela, por favor, só dizer sim para eu poder continuar. Sim. Sim, estamos. Pronto. Ok, eu vou escolher aqui a disciplina nesse aluno aqui de gerenciamento da cadeia de suprimentos, que é a disciplina que está liberada, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar nela e aqui embaixo eu consigo visualizar todas as informações do tipo de atividade. Lembra quando eu falei lá no início que seria bacana que fosse você selecionasse para poder aparecer o que você precisa ver? Então, por exemplo, não, eu quero ver hoje só a teleaula. Eu desmarco tudo isso daqui e ele vai me dar só a teleaula do dia. Só a teleaula que tem que aparecer. Teleaula, 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 teleaula. Então, só a teleaula vai ficar disponível para eu poder consultar o material. Então, se eu quiser ver só a avaliação virtual, eu coloco a avaliação virtual, né? Se eu quiser ver só o conteúdo web, por exemplo, eu coloco só o conteúdo web. E ele me dá os 4 conteúdos, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, voltando para a questão da Jéssica. Eu vou clicar aqui, Jéssica, ó, leitura. Ele vai me dar aqui, ó, leitura do livro Gerenciamento de Cadeia de Suprimentos, material externo, gerenciamento de cadeia de suprimentos. Eu vou clicar e ele vai me dar o livro totalmente digital para ser baixado ou fazer a impressão somente do que eu quero estudar. E aí ele te dá, ó, como eu falei, o livro ele tem 4 unidades, que são justamente 4 aulas que você estuda. E dentro da unidade tem as sessões. E aí na teleaula, o professor, ele explica todo esse conteúdo aqui desse primeiro módulo. Respondido? Sim, respondido, obrigada. Nada, muito bem. Aí cada disciplina que você acessar, você vai em leitura e você baixa o livro digital dentro da parte de leitura. Ok. Mais alguém? Vamos lá. Tô aqui pronto. Eu tenho uma dúvida, mas como eu cheguei agora, eu tenho medo de já ter respondido, então eu vou esperar para ver Mas depois. não pode perguntar, não tem problema. Diga lá qual é a sua dúvida. É porque assim, ó, meu namorado, ele também faz o curso com a gente, comigo, né? Tá. Aí a dúvida dele é sobre o prazo. Porque às vezes, quando a gente entra no Ava, deixa eu entrar aqui no meu, porque Sim. eu já olho aí tem Sim, uma sim. data lá, tem uma data. Ó, aí fica uma bolinha azul. Uhum. Essa bolinha azul foi porque liberou uma aula para mim, não foi isso? Necessariamente, essas bolinhas que aparecem aí sempre foi assim, isso é normal. Todos os alunos falam dessas bolinhas que ficam aparecendo aí na tela. Essas informações em azul que aparecem, né, que tem lá, aparece 1, aparece 8, né, aparece 5, ele é um informativo que você tem uma atividade que está próxima a se vencer. Porque como a gente tem vários prazos dentro do ambiente virtual, dentro da disciplina, ele te sinaliza qual é a atividade que está perto de se vencer. Né? Então, se uma atividade estiver vencendo amanhã, ele diz uma atividade a se vencer. E aí ele deixa para que você saiba que existe essa atividade. Então, você acessa a disciplina e olha qual é a atividade que está ali. Ele vai sair conforme o tempo? Não, ele vai continuar aparecendo ali. Ele só vai sair essa informação depois que terminar o semestre. Então, o que é que eu oriento? Você e a todos. Não se atentem a essa bolinha.
Façam um cronograma dentro da disciplina de vocês mesmos, porque vocês abrem a disciplina, coloquem na agenda, no caderno, quais são as datas que estão próximas a se vencer de cada atividade. E coloquem um alarme no celular, coloquem um comunicado na frente do computador, para você lembrar que aquela atividade tem um prazo. Né? Porque eu acho que como são muitas informações que a gente adquire durante o dia, trabalho, família, né, na correria e tudo, pode ser que a gente esqueça. Então, para não perder o prazo, deixa uma forma de um comunicado, né, para te ajudar. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, para eu entender um pouquinho, entendeu? O AVA. Aí, tipo assim, tem AA1. Aí depois tem várias coisas com o número 1. Aquilo corresponde à primeira aula. Não é isso o primeiro vídeo. Pronto. Aí depois tem o número 2. Eu tenho que assistir o vídeo do 1 e responder tudo do número 1. E depois passar para o número 2 ou eu ir para a próxima data. É porque tem um prazo muito grande. Eu não entendi isso. Como é que eu vou ter isso na minha agenda? É uma aula por semana? É um por mês? Como é que é? Justamente, como eu tinha explanado aqui, existe realmente esse prazo, que ele é bem extenso, bem grande, porque existe a possibilidade, durante a atividade, você acaba esquecendo de fazer aquela atividade que é engajamento. Então, existe algumas atividades que tem um prazo grande, que dá a possibilidade para você responder depois. Mas, o processo é assim, tudo que for da atividade 1, você faz na primeira semana, quando aquela teleaula está liberada. Porque existe a pré-aula e existe a pós-aula. A pré-aula é o quê? É a atividade diagnóstica, é a web-aula e o conteúdo da unidade 1 do livro que você tem que baixar, o livro digital. Então, toda a pré-aula é isso daí. Quando você estudar o conteúdo web 1, estudar a unidade 1 do livro, você responde atividade diagnóstico 1. Ok, atividade diagnóstico 1, ela vai te dar os gaps de aprendizagem. Então, você, olha, eu não entendi isso aqui, então não deu certo a minha resposta, acho que errou e tudo mais. Aí você faz o quê? Você vai para a teleaula, assiste a teleaula para receber o conteúdo do professor. Depois do conteúdo do professor, pronto, adquiri o conteúdo da unidade que eu estou estudando agora. Eu posso responder agora a atividade de aprendizagem. E aí você termina o ciclo da primeira aula, né, que é a pré-aula e a pós-aula. E aí você passa para a segunda. Essa é a ordem correta. Mas nada te impede de você fazer o quê? Não, eu só vou responder a atividade depois que eu assistir todas as teleaulas. Aí você pode fazer isso, entendeu? Pronto. Outra pergunta. No prazo. Tudo que está aqui, eu tenho uma matéria aqui que eu estava respondendo ontem, né? Que é indicador. Não foi essa aqui, não. Deixa eu voltar aqui para falar. É empreendedorismo digital. Aí, tudo isso aqui que está aqui corresponde à primeira unidade ou primeiro semestre? Ou o curso todo? Empreendedorismo é a disciplina, né? Então, tudo que está dentro da disciplina de empreendedorismo, por exemplo, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, é tudo voltado da disciplina. É tudo que você precisa estudar para ela. Pronto, um conteúdo que eu vou estudar o semestre todo. Exato. É só aquilo. Se eu quiser tirar hoje... Desculpa, não é o semestre todo. Porque você vai ter várias disciplinas que vão ser liberadas conforme o andamento. Porque como é que acontecia? O aluno do 100% online, ele ia fazer a prova no polo, depois que terminava a disciplina. Como são 4 aulas, a disciplina sempre dava, em média, 30 dias, 4 semanas. E aí você iria no polo, na 5ª semana, fazer a prova daquela disciplina. Como hoje a prova está no formato digital, você vai fazer em casa, que aí a Bárbara, acho que já deve ter colocado a informação de como funciona, como é que é a prova digital, e aí a gente pode reforçar novamente depois como funciona. Você vai fazer ele em casa agora. Então, quando você terminar todo o conteúdo da primeira disciplina, se você já quiser começar o conteúdo da segunda disciplina, você pode. Mas aí, como eu disse, você faz o controle dessa matéria. Agora, o que nós fazemos a orientação é que você comece a outra disciplina depois que você fizer a prova. Para que você não, entendeu? Então, não misture o conteúdo. Então, vocês acham melhor eu, durante um mês, estudar uma disciplina só? Durante todo aquele período, sim. Fazer a primeira disciplina, todo o material. Até mesmo porque se você focar só nessa disciplina agora, você vai conseguir fazer a sua prova tranquilamente. Porque você vai ter todo o conhecimento que você precisa para fazer ela. Entendi. Entendeu? Mas não é que ela vai ser liberada, a disciplina, o semestre todo, porque ela não vai sair.
Se você estiver lá por exemplo, em novembro e quiser rever alguma coisa da atividade, da disciplina, você pode rever e estudar de novo sem nenhum problema, que ela vai estar lá disponível. Se você não vai conseguir mais fazer, é as atividades, porque provavelmente já vai ter encerrado. Ah, entendi. Eu Beleza? tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7 disciplinas, não é isso não? 8. Não, 7 disciplinas. Então, do período do semestre, eu vou ter vários conteúdos daquela disciplina. Das 7. Das No caso, 7, cada toda semana vai ter algo nas 7 disciplinas ou não? conforme as datas que vão ser liberadas. É preciso que você veja cada data que está sendo liberado o conteúdo. Aonde eu vejo isso? Vou mostrar aqui. Aonde você vê a data que vai ser liberada a disciplina? Bem aqui, ó. Peraí, deixa ele só... Se a tela estiver aparecendo, vocês vão conseguir identificar. Aqui eu tenho as disciplinas do semestre, né? E aqui aparece a data que ela vai ser liberada. Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho várias datas do mesmo dia, porque esse aluno aqui é um aluno lá do último semestre, então ele está fazendo várias disciplinas e dependências, então vão ser liberadas tudo na mesma data, mas cada data aqui, ó, vai liberando. Entendi. No caso, literalmente, é uma disciplina por mês. Exato, é uma disciplina por mês. Ah, pronto. Não, é porque eu ficava vendo as datas e não entendia essas datas, entendeu? Entendi, tranquilo. Aí, pro mês 8 é só empreendedorismo digital. Isso. E eu tenho outra matéria também pro mês 8, Sociedade Brasileira de Cidadania. Essas duas que eu vou estudar esse mês. Então, aí, provavelmente as duas foram paralelas, né? Então você pode fazer as duas paralelamente sem nenhum problema, porque o prazo na quinta semana eu faço prova. Exatamente. Aí tem a data da prova, né? Vou até mostrar aqui para vocês onde é que vocês podem visualizar. Você clica aqui em avaliação presencial. Deixa eu ver até aqui. Ah, entendi. Ó, prova presencial da disciplina. Por exemplo, a primeira, essa daqui, porque essa disciplina aqui já é de outro ciclo. Peraí, essa daqui. Gerenciamento e controle da qualidade. Eu vou colocar aqui a prova presencial dela. Ó, ele aparece assim, ó, prova presencial, primeira chamada. Eu sei que essa prova, ela vai ser liberada para eu fazer do dia 23 de novembro a 28 do 11. Então, eu posso fazer esta prova nesse período. É a que está liberada para ser feito, tá? Então, nessa semana, a data que aparece para vocês pode ser diferente, entendeu? Porque essa daqui é só em novembro. A primeira prova de vocês vai ser em setembro, né? Porque como o semestre começou em agosto, então a primeira prova já é em setembro. Então, aquela semana que vai aparecer lá é a semana que você pode fazer a prova. Já tem prova em setembro. Eu entendi. Agora deu para entender. Graças a Deus, que bom. Então, acho que muita gente também agora deve ter entendido com a explicação também. Mastigado, eu entendo tudo. Agora, assim, as atividades interdisciplinares foi o que você falou nesse instante, não foi isso? Foi, exatamente. Pronto. Ok. Beleza, vamos dar a oportunidade então para Karine. Karine, pode falar. Qual é a sua dúvida? A minha dúvida é mais quando a gente entra naquela disciplina que fica a teleaula, aí tem de um lado tem teleaula, do outro tem teleaula. É como se fosse a linha do tempo. Sim. Eu queria só que tu falasse um pouquinho, porque tipo assim, eu estou um pouco perdida com relação a essa linha do tempo aí. O que é que eu tenho que fazer primeiro, o que é que eu não tenho, o que é melhor, entendeu? Pronto. Karine, assim, antes de explicar, eu vou dizer, no meu canal, não sei se a Bárbara já deve ter passado, a gente tem um vídeo que eu criei do passo a passo da atividade que você deve fazer, porque existe um processo chamado pré-aula e pós-aula, né, que é o que a gente utiliza. E o que é a pré-aula? A pré-aula é justamente como eu falei, é o conteúdo web, é a primeira unidade, né, do livro que você tá vendo digital e atividade diagnóstica. Quando você faz todas essas três atividades, você concluiu a pré-aula. A pré-aula, né, no caso, tudo que é do 1 é a primeira aula que você está fazendo. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ver o quê? É ver o conteúdo web. O conteúdo web, ele é dividido, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, em 4 conteúdos. São 4 unidades do livro. Vocês estão vendo, né? 4 unidades. Então, eu tenho, ó, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. Cada semana aqui é um conteúdo, certo? Então, eu faço o conteúdo web. O que é o conteúdo web? Assistir o material online aqui,
que ele disponibiliza para a gente aqui, através de slides. Então, você viu o material todinho. Se quiser baixar, também pode baixar. Depois que eu fiz o conteúdo web, o que é que eu posso fazer? Eu vou para a leitura e baixo o livro digital, e faço a leitura da unidade 1, que a unidade 1 é justamente isso aqui, ó. A primeira unidade, Introdução à Gestão da Qualidade, por exemplo, aqui, tá? É a primeira disciplina, a primeira sessão, 1. Eu fiz fiz também do conteúdo web, né? A primeira aula, depois de ter feito o conteúdo 1 também aqui da primeira unidade, eu estudo agora o quê? Atividade diagnóstica. Eu vou lá e respondo a atividade diagnóstico 1. Vou lá iniciar e respondo as questões, certo? Aqui eu vou ganhar nota por responder isso aqui? Não, eu vou ganhar engajamento lá no AVA, que é por ter acessado a disciplina de atividade diagnóstica. Depois da atividade diagnóstica, o que é que eu vou fazer? A minha teleaula está liberada? Eu vou na teleaula 1, e assisto o vídeo da minha teleaula, explicando todo o conteúdo que eu acabei de estudar na web aula e dentro do livro, certo? Aí, o que é que você falou? E sempre aparece do lado aula atividade, né? A teleaula. O que aparece do lado da aula atividade, você pode desconsiderar. O que vai valer para você de engajamento é isso daqui, a teleaula. Então, quando eu assistir a teleaula 1, né? Aí já tem aqui, ó, por exemplo, aqui tem a teleaula 3 já, que está disponível para essa pessoa, a teleaula 2, teleaula 4, entendeu? Então, cada unidade é essa teleaula. Depois que eu assistir a teleaula, o que é que eu posso fazer? Atividade de aprendizagem. É o último processo. Atividade de aprendizagem é o último que você vai responder. Então, eu vou lá na atividade de aprendizagem 1 e respondo atividade de aprendizagem 1 para poder, então, concluir a minha primeira sessão da primeira unidade. Então, isso durante a semana. Então, é muita coisa para estudar. Então, tem conteúdo para ler, tem conteúdo para responder, conteúdo para poder conseguir adquirir o conhecimento. Então, toda semana você faz esse processo. Você vê o conteúdo web 1, vê atividade diagnóstica 1, vê o livro, a página 1, para poder ter todo o conhecimento daquela primeira disciplina. Depois, na outra semana, é o 2, atividade diagnóstica 2, web aula 2, conteúdo web 2, o livro a parte 2, e assim você vai seguindo, criando uma ordem de estudo. Pronto, ótimo. Muitíssimo Ai, que bom. E aí você vai conseguir ter o controle para saber se você tá respondendo tudo. Porque aí tudo que você vai acessando, que vocês podem ver aqui, ó, você vai ganhando pontuação, né? Por exemplo, assistiu duas teleaulas já ganhou 200 pontos, que é o máximo. Já fez avaliação virtual, já respondeu o fórum, já participou do conteúdo web, já fez a pré-aula, já fez a pós-aula. Aí você ganha a pontuação. No caso de vocês, essa pontuação aqui ela é bem alta, né? Eu acho que deve ser 3.000 pontos, se eu não me engano. Isso, é 3.000. É 3.000 pontos porque é o primeiro semestre, aproveitem, tá? Porque a partir do segundo é 1.000 pontos só. Então, o primeiro semestre ele ficou bem fácil para vocês acumularem pontuação. Então, aproveitem o engajamento. Respondeu para você? Demais. Ai, Muito obrigada. Eu que agradeço. E aí, próximo aí, gente, quem quer falar? Se vocês, no caso, não tiverem... Posso? Opa, quem fala? Diego. Oi, Diego, pode falar. Vamos lá. Acontece que em uma teleaula de raciocínio lógico matemático eu faço ciências econômicas. Sim. nessa aula, inclusive, teve alguns erros de cálculo, que antes tinha dois vídeos nessa teleaula. E durante, eu assisti a primeira teleaula e fui revisar o conteúdo e vi que o vídeo tinha sido editado e nessa mesma teleaula estava aparecendo já, no caso, 3 vídeos. Só que eu fui revisar essa teleaula, fui assistir os outros 2 vídeos e vi que esses vídeos eram iguais. Eu queria saber se era algum bug do sistema ou se... O que acontece? Eu acho como o caso do... Eu esqueci até o nome dele, que mais cedo. Teobaldo, pronto. O Teobaldo falou,
é importante que você mande para o seu tutor para poder ele saber que houve essa mudança no ambiente virtual. Porque às vezes pode acontecer mesmo, não vou negar, de aparecer 2 vídeos iguais da teleaula. Mas o vídeo, ele é aquele vídeo adicional, não pode ser o vídeo da disciplina mesmo. Por exemplo, aqui eu só tenho um vídeo, tá vendo? Né? Que é o... peraí, só um momento, deixa eu só compartilhar aqui para você ver. Vai ficar mais fácil. Aqui, nessa disciplina, por exemplo, Teleaula 1, ele só me dá um vídeo para assistir. Ele não me dá outras opções, né? Agora já tem disciplina que ele já coloca outros vídeos também como complemento. E aí, o que acontece? Pode vir que esses outros 2 vídeos, né, que apareçam na atividade, ele possa ter ido duplicado, né? E acaba aparecendo 2 vídeos da mesma conteúdo. Mas o que você disse aí foi diferente, foi mudado, né? Dá a entender que foi editado o material que estava na transmissão da aula. Então é importante você sanar e pedir ao seu tutor a orientação de que ocorreu. Se houve uma atualização e mudaram, né? Ou se tem alguma mensagem que ele mandou para você aqui, ó. Porque às vezes o tutor, ele conversa com vocês através dessa caixa de mensagem. Então ele deixa muitas informações, como por exemplo aqui, ele está me falando sobre desafio nota máxima, que é que não cabe a vocês, régua de comunicação das atividades, né? Então ele sempre vai colocar algum comunicado. Então se tiver isso daí, comunicando que foi feita alteração para o modelo atual, conteúdo atualizado, beleza. Se não, você pode mandar mensagem para ele pedindo uma orientação, viu? Também assisti toda a teleaula e continua como se tivesse 99% e não tá verde. Isso pode acarretar em algum problema ou pode ser tranquilo? Não, depois que você fizer a atividade ou a prova, porque às vezes ele pode realmente demorar para computar todo, mas depois que você concluir todas as atividades, ele faz o complemento. Isso não vai te prejudicar não, viu? Ok, Não se preocupe, é só a questão mesmo sistêmica da plataforma. Beleza? Vou fechar aqui. Beleza, obrigado. Muito obrigado você também. Algo mais, gente? Já passamos aí, eu acho que já estamos aqui juntos mais de 1h30. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, lógico que a gente não vai deixar de sempre estar passando os comunicados, a Bárbara vai ficar sempre fazendo esse acompanhamento com a gente, sobre dúvidas que vão surgindo, né? Vocês podem ir depois sanando, se quiserem fazer depois um outro encontro novamente, para falar sobre o curso, para falar sobre a plataforma, é importante. Gente, lembrem também de sempre ficar atento aos prazos que tem no ambiente virtual para vocês não perderem nenhuma atividade, tá? Como eu falei no início, a gente vai começar na próxima semana a disparar vídeos curtos, né? Conteúdo curto explicando cada etapa que eu fiz aqui, cada etapa dentro do ambiente virtual, né? Para vocês poderem sanar. Outra informação importante, vocês têm acesso a tudo no ambiente virtual, principalmente a gerar os boletos de vocês das mensalidades. Vocês não precisam pedir à secretaria para enviar para vocês por e-mail ou pedir à Bárbara para poder mandar o boleto para vocês, porque isso é individual de cada um. Então, cada um tem o seu acesso dentro do ambiente virtual para gerar o seu boleto. Aonde é que você gera esse boleto? Para quem não visualizou ainda, você vai aqui em serviços online e tem financeiro. Aí, deixa ele pronto. Aí ele vai abrir aqui, ó, boletos. Aí você gera o boleto da sua mensalidade dentro daqui. Você pode pegar só o código de barras ou pode baixar o boleto para ser utilizado. Beleza? Fiz para mandar e mandei para eles também. Pronto, tranquilo, show de bola. E aí, gente, lá no canal que a gente tem, né, vocês podem dar uma olhada depois, tem um vídeo falando sobre todo o processo do aluno, do início até o final, como ele deve fazer, aonde você ganha pontos, como você pode ganhar pontos nas atividades, a pontuação mínima para você aprovar são de 6.000 pontos, e como é que eu alcanço esses 6.000 pontos na atividade? Aí eu tenho como explicando onde cada um tem a sua pontuação e você vai somar no final do semestre se você foi aprovado ou não. Nós não trabalhamos com regime de conceitos ou notas, né? Você tirou um 9, você tirou um 10, você tirou um 5. Não, é pontuação. Então, é uma gamificação que vocês vão estar estudando. Então, tudo que vocês fizerem, a prova, as atividades, assistir os vídeos, vocês vão ganhando pontos e vão acumulando essa pontuação para vocês chegarem ao final do semestre com a pontuação X e uma pontuação mínima para ser aprovado.
E qual é a pontuação mínima? Acho que já devem ter informado a vocês. É 6.000 pontos. Dentro da disciplina, vocês têm que somar 6.000 pontos. E a prova presencial, ela tem um critério. O critério mínimo da prova presencial, que hoje é digital, é de 1.500 pontos. Então, a prova vale 5.000 e o mínimo que você tem que fazer é 1.500. Magno, não fiz 1.500 na prova, não consegui. Eu fiz 1.200. Automaticamente você vai para a recuperação. E aí essa recuperação é lá no final do semestre. Magno, eu não fiz a primeira chamada. Eu esqueci completamente a data e não consegui fazer a prova no formato digital. Precisa pedir a segunda chamada. Aí a segunda chamada já libera na próxima semana, depois que a semana de provas. Você já pode solicitar a segunda chamada. O ruim, eu falo ruim mesmo, de fazer a segunda chamada é que você faz a segunda chamada lá no final do semestre. Então vai ser a última prova que você vai fazer, vai ser a segunda chamada, junto com a recuperação de alguma disciplina. Então é importante que vocês fiquem atentos, porque vocês têm uma semana para fazer a prova digital. E quando for acessar, vocês têm 3 horas diretos, interruptas, para realizar essa prova virtual. Tá? Então, acessou a prova, você vai ter um reloginho lá contando 3 horas de duração para realizar. E ela é toda de marcar. Vocês não fazem nenhum tipo de escrita. Toda ela é de marcar, objetiva, e não pode fazer pesquisa. Porque se você abrir uma outra aba durante a realização da prova, ela fecha. E toda vez que você vai abrir, ela fecha. E aí você vai perdendo o tempo da realização da sua prova, porque ele conta a partir daquele momento. Tá bom? E aí, algo mais? Alguém tem mais dúvidas? É sobre prova de proeficiência. O que é que significa essa prova? Você é de qual semestre? Não, eu estou no primeiro. É porque eu copiei tudo e eu queria saber essa prova de proeficiência. Proficiência é uma prova pré-avaliativa para quem vai fazer o ENAD. Para quem não conhece, o ENAD é o Exame Nacional de Educação. Então, a cada 3 anos é selecionado um curso, né, para que possa ser feito essa prova para poder identificar o nível e a qualidade daquela instituição e do aluno, né? Então, a proficiência ela é antecipada para os alunos nos últimos 3 semestres. Então, o aluno faz uma prova que tem a duração de 3 horas também, 30 questões, e nessa proficiência você vai identificar os seus gaps de aprendizagem. É uma pré-prova do ENAD que você faz. Então, a Unopar ela disponibiliza todo o material para o aluno estudar, que a gente chama hoje de Desafio Nota Máxima, que é justamente uma plataforma onde você vai ter acesso a vários conteúdos, né, durante o curso, quando você é liberado para fazer, para você se preparar para a avaliação de proficiência e se preparar para a prova do ENAD. Respondido ou mais alguma dúvida? Respondida. Ah, outra bacana. dúvida também. A questão do boleto, certo? Uhum. Quando eu fui pagar minha primeira mensalidade do boleto, eu queria pagar com desconto e eu não conseguia obter o desconto, que eu paguei pelo aplicativo. Então, não veio com desconto. Aí, como é que eu faço para conseguir esse desconto? Porque pagando antes tem um desconto, não é isso? Você, no caso, tem que ser pago até o 6º dia útil de cada mês para que o desconto seja liberado automaticamente. Eu não sei como foi que você utilizou o aplicativo para pagar, porque assim, muitos alunos utilizam mesmo a forma de pagamento. Até eu mesmo sou aluno, utilizo o Internet Bank para pagar. E sempre o meu aplicativo, ele já dá o desconto automático quando eu coloco dentro do período. Se isso aconteceu, André, é a Andréia, né, que tá falando? Se isso aconteceu, é bom identificar o que ocorreu na hora de inserir as informações. E qual foi o aplicativo que você usou? Porque isso é para ser automático, não pode. Se tem um desconto disponível, antes da data já é para aparecer. Tem alguns aplicativos que você coloca o valor que é para pagar. Agora tem outros que dá automático, né? Por exemplo, eu uso o Santander. E o Santander ele já dá automático o desconto dentro do período. Se isso aconteceu e não foi pago antes da pontualidade, automaticamente o sistema ele vai reconhecer que você tinha um desconto e vai te dar um crédito. Só que vai acontecer, só não vai dar crédito se você pagar depois. Aí não tem mais como colocar crédito na próxima fatura. Entendi.
Viu? Mas é bom Pois que você veja na hora que for fazer novamente do próximo mês, antes, por que que não tá isso. aparecendo o seu desconto? E Não, aí já porque no faz um meu caso eu teste. paguei pelo aplicativo do Bradesco. Aí não me deu a opção. É, Eu colocava o valor, né, com desconto, mas na hora que eu fazia o pagamento, ele botava o valor total, ele não contabilizava o valor aceitava. total do curso. Ele não aceitava. Então é bom já verificar com o banco também porque que não está inserindo desconto. Porque é normal isso, ó, o desconto ele já entra automático. Bom, pois tá Tá? certo, era só isso mesmo. Tudo bem, Obrigada. então. Nada, Andréia. Obrigado a você. Oi, Thaís, pode falar. Oi, boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo perfeitamente. Pronto. Eu estava dando uma olhada aqui sobre a avaliação virtual, certo? Aí eu estou fazendo planejamento estratégico. Certo. Aí tem um período 10 de agosto na V1, né? Tem na 10 de agosto a 7 de setembro. Aí tem a V2, 10 de agosto a 14 de setembro. É uma avaliação virtual a cada semana? Não, avaliação virtual é assim. Muito bem colocada a pergunta. Ninguém falou da avaliação virtual na caixinha. A avaliação virtual, ela é da disciplina. Ela tem um prazo estipulado para que você realize. Ela é uma atividade que te dá uma pontuação bastante alta também do engajamento e também na resolução. Então, ela segue um prazo que é disponibilizado pelo ambiente. Ela não tem nada assim, não tem prazo vinculado à teleaula, à aula atividade, não. Ela é uma atividade avaliativa. Se você quiser fazer ela somente depois que tiver tudo realizado, mas estiver ainda dentro do prazo, você pode realizar ela dessa atividade. Então são duas avaliações que são liberadas, Thaís, que é a V1 e a V2. Né? Então ela tem uns prazos para serem realizados. Eu vou mostrar isso para ficar mais fácil. Peraí. Vou pegar aqui o gerenciamento de cadeia e suplementos, que é a disciplina que está aqui liberada. Para te mostrar aqui. Pronto. São duas avaliações. Aqui, avaliação virtual. Marquei tudo, deixei só as duas. Pronto, eu tenho a V1 e tenho aqui a V2 da disciplina. Então, ela me dá um prazo aqui para poder responder essa atividade. Eu tenho do dia 10/8 ao dia 23/11 e tenho aqui do 10/8 a 30/11. Esse daqui é o prazo máximo que eu posso responder essa atividade. O que é que significa? Eu já vou ter a disciplina já pode ter encerrado, né? Porque ela foi de agosto, mas eu ainda tenho um prazo para responder ela. Então eu posso responder dentro desse período, até esse último dia aqui, às 23h59. Tanto a V1 como a V2. Aí surge uma outra. Abaixo tem essa AV, né? Essa de substituição, é isso? Exato. Aí surge a pergunta que pode ocorrer. Magno, eu fiz essa primeira aqui, ganhei 750 pontos e perdi o prazo da segunda. Eu não consegui fazer no prazo, eu perdi a disciplina, não fiz. Beleza, não se preocupa. Essa disciplina vai ser liberada de novo, como uma avaliação substitutiva, lá no final do semestre. Veja que o prazo aqui é diferente, ó. Ele libera de 8 de dezembro a 12 de dezembro. Né? É lá no final mesmo, né? Só disponibiliza lá no final. Justamente para que você possa refazer. E outra situação, não é só se você não fez, mas se você tirou aqui só 100 pontos, eu fiz a prova, tirei só 100 pontos. Não, eu não aceito essa pontuação, eu quero pegar a nota máxima. Faz a substitutiva. Qual é a pontuação mínima para avaliação virtual? No caso, ele pode te dar de 0 a 750. Não tem pontuação mínima. Ele é uma pontuação de engajamento. Você pode tirar tanto 0, errar todas, como pode acertar todas e tirar 750. Entendi, ficou claro. Obrigada, tá? Obrigada também, que é isso. Mais alguém, gente? E aí, tranquilo? Tem um pessoal já saindo, diminuiu, acho que tá tudo bem. Eu acho, então, assim, acho que por hoje foi tranquilo, foi tirado muita dúvida, muita informação. Eu estou muito feliz em saber que vocês estão engajados nesse processo. Lógico, vamos estar acompanhando juntos, firmes e fortes, até o final, tá? A Bárbara não vai deixar de acompanhar vocês. A gente também aqui, internamente, em home office, a gente também não vai deixar de acompanhar. E todas as dúvidas que forem
solicitadas, né, a gente vai estar sanando. Então, lembrem-se, a Secretaria do Polo está funcionando de segunda a sexta, de 9 da manhã às 17 horas, no telefone fixo, que a Bárbara deve ter enviado comunicado. Você pode fazer atendimento por e-mail, por telefone ou pelo formulário, que aí vocês podem solicitar essa demanda. Aos sábados, o atendimento é só por e-mail e formulário, tá bom? E aí, o domingo, por favor, a gente precisa descansar. Todos precisamos descansar. Então, a gente tá junto aí nesse período. Então, assim, sucesso para vocês, gente. Sejam todos bem-vindos. E qualquer coisa, já sabem, pode procurar a gente. Estamos juntos aí para formar vocês aí até o final do semestre. Depois é só falar no grupo. Exatamente, Bárbara. E quero parabenizar, estou impressionada com essa turma de primeiro semestre, impressionada mesmo com a agilidade deles, com a proatividade. Realmente, gente, parabéns. Eles fizeram os grupos respectivos dos seus cursos. Eu fiquei sabendo, né, dos grupos, Pois é verdade, isso é importante. Todos que estão aqui no grupo, depois eu vou mandar lá uma mensagem, mas vocês estão de parabéns. Quem participou da aula, né, quem não deu, vou colocar lá no grupo. E é isso, gente. Qualquer coisa eu estou aqui disponível, vocês sabem. E é isso. Bom, show de bola. Então, só para confirmar, eu estou encerrando a gravação, né, que estava sendo feita. E como eu disse, assim que eu receber a gravação, que é em 24 horas, eu vou encaminhar para a Bárbara e deixar à disposição para vocês, caso vocês queiram rever o material e tudo que foi falado aqui, tá bom? Então, obrigado. A palavra aqui é gratidão, gente. Boa noite, bons estudos, bom início de semestre, sucesso para vocês. E saúde para todo mundo. Cuidado aí com a saída, se protejam, tá bom? Para que todo mundo fique bem. Oi, filho. Boa noite, muito obrigado, hein? Tchau, gente. Obrigado para todos. Tchau, gente. Boa noite.